Queridos, boa noite. Graça e paz. Amém. Tem alguém triste aqui nessa noite? Tem alguém triste aqui nessa noite, irmãos? Tem alguém feliz? Você pode dar um glória? Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Já recebi NVI. Hoje eu me adequei. 1 João, capítulo 5. Já recebi também ali a orientação, né? Para não ficar indo para um lado para o outro, tentar segurar aqui. Então, os irmãos sabem, né, que Joécio ficar parado é difícil, né? Mas vou me esforçar ao máximo para ficar quietinho, paradinho aqui. O meu limite que me deram é esse tapete aqui, irmãos, ó. Misericórdia, Jesus. Mas eu vou deixar fluir, amém? Eu não sei se o tapete vai conseguir me segurar, mas eu vou tentar. Livro 1 João, capítulo 5. Quem achou diz amém. Quem não achou, olha para o telão. Diz assim, versão NVI. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos repetir comigo, por favor. O que é nascido de Deus, mais forte, irmãos. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? Qual é a vitória? E aí o texto continua dizendo: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Olha para cá. Meus irmãos, essa carta de João, primeira carta de João, é uma carta muito especial. Porque João, ele tem uma preocupação, no entanto, um pouco mais do que uma preocupação evangelística, digamos assim, ao escrever essa carta para a sua comunidade, ao escrever essa carta para os seus leitores, os seus irmãos. Porque João, ele tinha alguns motivos muito especiais ao escrever aqui essa carta. Dentre esses motivos, nós podemos destacar 5 motivos. Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto sempre de trazer o contexto de todo o texto que eu trago aqui em cima, justamente porque, entendendo o contexto da história bíblica, nos faz ter uma compreensão maior e melhor daquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Na academia, a gente aprende que existem diversas maneiras de se realizar uma interpretação. Quando a gente estuda hermenêutica, a gente aprende que existem diversos mecanismos. Você pode fazer uma interpretação literal, que seria, propriamente dito, você ler um texto e, através desse texto, você extrair exatamente o que ele quis te dizer, exatamente o que ele diz. Você pode fazer também uma interpretação histórica, que é quando você lê um texto e se baseia naquela história, naquela situação, naquele tempo, naquela época, e tenta aplicar ao seu dia. Mas também você pode fazer uma interpretação teleológica, que seria você meditar no texto, observar exatamente o que está escrito aqui e se adequar, como é que posso dizer?
se colocar naquela situação e naquela história para que você possa compreender de uma maneira mais íntima até mesmo. Nessa noite, eu gostaria de fazer uma interpretação dessa situação que se vivia, ou melhor, que vivia João nessa época ao escrever essa carta. Como eu disse, João ele tinha alguns motivos para escrever aqui, mas o maior motivo, além de estar ali sendo inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para escrever essa carta, João ele precisava combater o inimigo que estava utilizando de uma nova artimanha, de uma nova arma contra a igreja, contra os irmãos, contra aquela comunidade. João, ao escrever essa carta de 1 João, ele entendeu que precisava, com certa urgência, ensinar aos irmãos alguns assuntos muito importantes, porque sem esses assuntos, a fé daqueles irmãos estariam abalados. Ou melhor dizendo, todo aquele trabalho que eles vinham tendo com os irmãos seria em vão, porque o inimigo agora não estava mais perseguindo a igreja simplesmente por perseguir. Você lembra? Logo quando Jesus ressuscitou e foi para os céus, e que começou aquele grande mover dos discípulos evangelizando, a Bíblia diz que por diversas vezes a ordem daqueles que estavam contra a igreja, contra os irmãos, era matar aqueles que estavam na liderança. Era matar os discípulos, matar os apóstolos, e qualquer um, na verdade, que se declarasse como cristão. Só que aqui agora, em 1 João, o inimigo veio com uma nova artimanha, com uma nova situação, com um novo instrumento de trabalho. O inimigo é o mesmo, só que agora ele veio com um novo instrumento, porque agora o inimigo não queria simplesmente perseguir no sentido de matar um discípulo, ou matar e tirar um líder daquela liderança da igreja, enfim, não. O inimigo agora ele veio com um novo instrumento, que seria se infiltrar no meio da igreja e distorcer todos os ensinamentos que ali eram dados. Por exemplo, se os líderes passassem e fossem explicar a respeito de Jesus e dizer que Jesus, ele nasceu e que veio e que morreu crucificado para morrer por todos nós, aqueles homens que estavam infiltrados juntamente naquela comunidade, eles vinham com uma nova visão, uma visão com base em heresias, dizendo que Jesus realmente existiu, mas ele não era o Filho de Deus. Ou melhor, eles diziam que de fato existiu Jesus, mas Jesus não era o Cristo. Então João tinha alguns assuntos, alguns motivos especiais para escrever essa carta. E eu destaquei aqui pelo menos 5 motivos. O primeiro, João, ao combater essa seita, essa heresia, ele já inicia esse texto para trazer a certeza ao coração dos irmãos de quem são aqueles que são chamados filhos de Deus. Quando nós lemos aqui no versículo inicial, João inicia sua carta dizendo logo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. Então João já tem essa preocupação, ele já tem esse motivo de explicar para a igreja de quem é o Filho de Deus. Além disso, João também explica que os nascidos de Deus irão gozar de uma vida eterna. João estava dizendo, olha, se a vida eterna é Cristo, então os nascidos de Deus possuem vida eterna. E a vida eterna nada mais é do que desfrutar plenamente de Cristo por toda a eternidade. Ainda aqui nessa carta, João também, ele diz que a igreja terá suas orações ouvidas. Mais ainda, a igreja, ao orar ao Senhor, terá suas orações respondidas. E o quarto motivo que eu destaco aqui nessa noite, é aquele que João diz ainda aqui nessa carta, quando ele fala que quem é nascido de Deus não peca. Isso aqui eu acho interessante, porque o próprio João, ele vai dizer ainda nessa carta, que aquele que diz que não tem pecado, este é mentiroso. Mas aqui ele diz que quem é nascido de Deus não peca. João, ele estava dizendo o seguinte, olha, aquele que é nascido de Deus, na verdade ele não peca, não é porque ele quer, ele não tem prazer no pecado, sabe? Porque quem é nascido de Deus, de fato, não peca. Mas o quinto motivo que eu destaco e gostaria de trazer para os irmãos nessa noite, é uma guerra que João, ele destaca na sua carta. Guerra essa, texto esse, que nós destacamos, quando João fala o seguinte, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O quinto motivo que eu destaco aqui nessa noite
é justamente esta guerra, esta batalha que João descreve entre os nascidos de Deus e o mundo. Diga assim comigo, os nascidos de Deus e o mundo. Nós estamos diante de uma guerra entre os nascidos de Deus contra o mundo. Nós já entendemos aqui, o próprio João já inicia o seu texto explicando quem são então esses que são nascidos de Deus. Ele diz, voltando, no início do seu texto, que todo aquele que crê em Jesus Cristo são os nascidos de Deus. E agora ele diz que existe uma guerra, uma batalha entre os nascidos de Deus e o mundo. Se de um lado, aqui nesse momento nós temos dois elementos, duas figuras. Primeiro, os nascidos de Deus. Do outro lado nós temos o mundo. Nós precisamos entender que mundo é esse que João aqui está falando. Preste minha atenção, por gentileza. Na Bíblia nós temos algumas expressões de mundo. Nós vamos encontrar por toda a Bíblia diversas expressões. Como, por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 15. Aqui o texto vai colocar Paulo informando os irmãos em Colossenses. Ele vai colocar Cristo como o cabeça. Cristo como o primogênito sobre toda a criação. E é interessante porque Paulo aqui nesse texto, no capítulo 1, verso 15 e 16, ele vai dizer o seguinte, que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre toda a criação. E ele vai dizer o seguinte, que nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra. E nele foram criados mundos visíveis e invisíveis. Aqui em Colossenses, Paulo está falando a respeito do mundo que nós podemos traduzir literalmente como natureza, como a criação. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo que nós conseguimos enxergar, e até mesmo aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, foram criados por ele, foram criados nele. Quando nós olhamos para o sol que brilha durante o dia, nós vemos e sabemos que foram criados por conta do Senhor. Quando nós olhamos para as estrelas que brilham durante a noite, nós sabemos que eles foram criados por conta do Senhor. Isso, toda a criação, ela é chamada de mundo na Bíblia. Mas encontramos também em João, capítulo 3, verso 16. O mesmo João, o discípulo de Jesus, o mesmo João, ele vai trazer uma outra ideia de mundo. Quando ele fala daquele texto mais conhecido de todos os tempos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, o próprio João está falando sobre mundo. Mas que mundo é esse? Seria a natureza? Seria o sol? Seria as estrelas? Seria tudo que nós conhecemos como natureza? Não. Aqui, o texto está falando a respeito de um outro tipo de mundo. Aqui, João está falando a respeito de pessoas, de homens, de nós, de homens, mulheres, de toda a raça humana. João está dizendo, olha, porque Deus amou os homens, a raça humana, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, fica uma pergunta, que mundo é este? Que aqui em 1 João, o próprio João diz que há uma batalha, há uma guerra entre os nascidos de Deus e o mundo. Se é a criação, ou melhor, não é a criação, porque, como nós falamos aqui, não tem como, nós não vamos lutar contra a criação. Não é os homens, porque se fosse os homens, iria anular o que está escrito em Efésios. Lembra de Efésios? Efésios, Paulo diz, a nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta não é contra os homens, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós compreendemos aqui que a luta entre dos filhos de Deus contra o mundo não é o mundo criação, não é o mundo universo, natureza, não é o mundo humano, homem, não é batalha de homem contra homem. Aqui nós aprendemos, como disse Paulo brilhantemente, que a nossa luta não é contra os homens, não é contra os seres humanos. Mas que mundo é esse aqui? Ora, esse mundo aqui descrito em 1 João, este mundo aqui descrito nesse texto, é o mesmo mundo que Paulo diz lá
em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, quando diz: o Deus dessa era cegou o entendimento. Em outras palavras, ele está dizendo em algumas traduções: o Deus deste mundo cegou o entendimento. Aqui está falando a respeito do sistema. Diga assim comigo: sistema. Mais forte: sistema. Aqui, o texto está falando a respeito do sistema. E o que é sistema, Joelson? Sistema é o inimigo de Deus. Sistema é o inimigo da igreja. Sistema é inimigo dos princípios da palavra do Senhor. Sistema é a forma como o mundo opera. É a forma como o mundo ele reage, ele busca entender e fazer todas as coisas para tentar nos parar, para a igreja, para os filhos do Senhor. É o sistema. Sistema, ele opera de diversas maneiras, inclusive de forma invisíveis, no campo das ideias, no campo da intelectualidade. Tem um texto muito brilhante de Salmos, Salmos 11, a partir do verso 1. Olha o que diz assim, ó: no Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para eles atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O sistema que luta contra os filhos de Deus é o sistema que luta a fim de destruir os fundamentos. É o sistema que luta a fim de destruir a base. E que base é essa, Joedson? É a base social, é a base moral, é a base política, é a base econômica, é a base religiosa, é a base eclesiástica, é a base para tentar destruir. É através do sistema, ou melhor, é o sistema, é o próprio sistema, que vai dizer o seguinte: observe que o mundo, este mundo que João está falando aqui, este mundo que nós agora chamamos de sistema, é o mundo que não age mais, ou melhor, que não diz mais aquilo que era dito antigamente. Porque antigamente, eu me recordo, há pouco tempo atrás, porque eu não sou tão velho, há pouco tempo atrás, as pessoas chegavam para mim e diziam: Joelson, não vá para a igreja não, rapaz. Você é jovem, você é adolescente, não vá para a igreja não. Para que ir para a igreja, rapaz? Fica aqui com a gente. Mas agora, observe, o sistema mudou, pastor Rico. O sistema não diz mais para os nossos filhos que não é bom eles irem para a igreja, pelo contrário. O sistema não diz mais para uma pessoa: rapaz, não vá para a igreja não. Eles não falam isso, pelo contrário. Agora o sistema, ele quer entrar na igreja. Eles dizem o seguinte: ó, vá para a igreja mesmo, rapaz, mas não se preocupe não. Pode continuar do jeito que você quiser, pode continuar da forma que você quiser. É o sistema. Observe, tempos atrás, sistema. O sistema antigamente olhava para um pastor, para um líder da igreja e dizia: esse aí está roubando, esse aí é ladrão, esse aí é, né? E fazia de todas as formas para derrubar aquele rapaz. Hoje, o sistema não faz isso. Hoje, o sistema, na verdade, diz que ele pode tudo. Diz que ele pode ter 1000 mulheres, se ele quiser, dentro da igreja. Diz que ele pode fazer o que ele quiser fazer. Observe a você que é o sistema. O sistema, antigamente, eles não estavam nem aí para os nossos filhos, não estavam nem aí, mas observe você hoje. Hoje, o sistema ensina para os nossos filhos que eles podem ser quem eles quiserem, que eles podem ser chamados de ele, de ela, de todos, de tantas coisas a mais. É o sistema que tenta derrubar, é o sistema que traz nas nossas vidas, que traz na nossa casa a ideia de preocupação futura. Observe hoje, quando você liga a TV, quando você vai para as suas redes sociais, o que é que tem lá? Diz que a água está acabando, diz que o dinheiro do mundo está secando, diz que vai vir isso, que vai vir aquilo para acabar com o planeta Terra. É o sistema. O sistema continua, na verdade, o inimigo continua o mesmo, mas a artimanha, a arma que ele utiliza agora é outra. É uma outra maneira, porque antigamente a luta era direta, e agora eles perceberam que direto ele não consegue ganhar, eles não vão conseguir ganhar. Então eles pensaram o seguinte: eu vou me infiltrar, eu vou tentar derreter as ideias dele, eu vou tentar congelar, vou tentar enfraquecer a fé, eu vou tentar destruir, vou tentar acabar com a igreja por dentro, implodir. Implodir é diferente de explodir. Você explode de fora, mas implodir é de dentro. A ideia do sistema é implodir a igreja. E aqui João está falando sobre isso. João, ele entendeu o que estava acontecendo e disse o seguinte: não, eu preciso escrever para os irmãos, eu preciso explicar para eles que nós estamos diante de uma guerra. É a guerra dos filhos de Deus contra o sistema. É a guerra dos filhos de Deus contra o sistema. Existe um psicólogo que desenvolveu uma teoria muito interessante. O nome dele é Kurt Lewin.
Eu acredito que seja isso, pelo menos, a tradução. Kurt Lehmann, eu sei que ele criou uma teoria chamada teoria do descongelamento sólido. Teoria do descongelamento sólido. Ele pensou o seguinte: se eu pegar um homem e colocar esse homem no meio de uma rua, no entanto, num lugar de chão, na verdade, colocar um homem em cima de uma placa de gelo, e embaixo ter um grande mar, um grande rio, alguma coisa, e esse homem, ele não sabe nadar, o que ele vai fazer? Ele vai ficar parado? Não, ele vai se movimentar, ele vai querer sair dali, porque ele sabe que se aquele gelo derreter, ele vai cair, ele não sabe nadar. Segundo esse psicólogo aqui, ele disse o seguinte: olha, quando o homem se move, quando o homem ele começa a correr, a se movimentar, ele tem a sensação de segurança. Porque quando o homem está em movimento, ele tem a sensação de que ele está no controle das coisas. Ou melhor, ele tem a sensação de que ele está fugindo do que está acontecendo. Segundo esse teórico aqui, o homem, ele fica se movimentando para lá e para cá. E se você parar para pensar, é justamente isso que está acontecendo. Nunca se ouve tantas teorias, nunca se ouve tantos movimentos. Movimento disso, movimento daquilo. Não, se levantou uma multidão lá para poder lutar contra isso. Se levantou uma multidão ali para poder tentar lutar contra aquilo. Nunca se ouve tanto ativismo. E ativismo de maneira geral, eu estou falando aqui. Eu estou falando de ativismo dentro da igreja. Eu estou falando de ativismo em qualquer lugar que você imaginar. Em todas essas bases aqui, todas essas bases que nós falamos aqui, base social, base política, base religiosa, nunca se ouve tanto ativismo. Sabe o que é isso? É o sistema. É o homem lutando e correndo em cima, tentando se movimentar, tentando se proteger. É o homem que está tentando de todas as formas se movimentar e trazer proteção, aquela falsa sensação de segurança. Só que aí, João, ele entende que só existe uma maneira de se ganhar essa guerra. Só existe uma maneira de se ganhar essa batalha. Ele diz que a única maneira de nós ganharmos essa guerra é através da fé. A única maneira de se ganhar a guerra contra o sistema é através da fé. A única maneira... saiu um tapete. A única maneira de se ganhar é através da fé. Mas para isso a gente precisa entender, então, o que é fé. O que é fé? Para que serve a fé? Não adianta nós termos as armas corretas, as armas certas, e não conhecê-las. Eu sei que ela é certa porque alguém me disse que essa era a arma. Mas eu não a conheço. Eu não sei utilizar. Eu não sei lutar com ela. E aí, nós precisamos responder o que é fé. E eu fui buscar a ajuda de um homem muito conhecido por todos vocês, que me ajudou a entender o que é fé. Na verdade, utilizando a teoria dele, a teoria pedagógica do homem chamado apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha uma teoria pedagógica muito linda, porque quando ele ia ensinar a respeito de alguma coisa, ele não começava dizendo o que aquela coisa era, ele começava dizendo o que aquela coisa não era. Paulo, quando foi falar para os irmãos o que era o reino de Deus, ele começou dizendo: olha, o reino de Deus não é o quê? Não é comida nem bebida. Então, Paulo, ele começa dizendo o que não é. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. O que é a fé? Primeiro, já que vamos começar dizendo o que não é a fé, aperta o cinto agora, que agora já vai. Aperta o cinto. A fé não é maior do que Deus. A fé não é maior do que Deus. Existe um sistema conhecido como teologia da prosperidade. E esse sistema, ele coloca a fé como se fosse um carro. Um carro. Na verdade, ele coloca Deus como se fosse um carro, o volante como se fosse a nossa fé, como se fosse a fé, e coloca o indivíduo, tenta nos colocar como motorista desse carro. Deus é o carro, mas a fé é o volante. Se eu digo, não, eu quero ir para a direita, Deus ele vai comigo para a direita. Não, eu quero isso aqui porque eu... Então ele tenta colocar como se a fé fosse maior do que Deus. Você não entende o significado da fé. No entanto, a fé, meu irmão, ele não é também
um gênio da lâmpada. Sabe o gênio da lâmpada? Que a gente pega a lâmpada e esfrega e tem direito a 3 pedidos. A fé não é o gênio da lâmpada. A fé não é uma espécie de bichinho de estimação, que quando eu estou precisando, eu quero dar um carinho, eu pego ele. A fé não é algo que você deixa guardado e você retira quando você está precisando. Sair do tapete de novo. A fé não é um bichinho de estimação. Não é essa lâmpada. Não, a fé não é isso. E o que é fé, Joel? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, no verso 2, vai dizer que pela fé, ou melhor, diz que por causa da fé, os antigos alcançaram testemunho. O verso 4 vai dizer que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. No verso 6, um texto bastante conhecido, vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a... Sem fé é impossível agradar a... Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não existe para fazer o que eu quero. A fé não é um gênio da lâmpada para realizar os meus desejos. A fé é um instrumento criado por Deus, colocado em nós, para que possamos, através dela, materializar aquilo que está no coração de Deus. Consegue entender isso aqui? A fé é um instrumento criado por Deus, colocado em nós, para que possamos, através dela, através da fé, materializar aquilo que está no coração de Deus. E Hebreus capítulo 11, no verso 1, vai trazer de uma forma, de uma vez por todas, o conceito de fé. Quando diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que se esperam. Olha que interessante isso aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que não se veem. A fé aqui nesse texto está em que lugar do tempo? Ele está antes ou depois? Antes ou depois? Eu recebi ou eu estou esperando? Vamos lá, irmãos. Está com dúvida? Lê o texto. Hebreus 11, 1. Vou ler mais uma vez. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu já recebi ou estou esperando? A fé também é a prova das coisas que não se veem. Eu já vi ou não vi ainda? A fé é o firme fundamento, ou seja, a fé é o que nos dá condição de reagir corretamente quando as coisas ainda não aconteceram. Não, eu vou repetir isso aqui. Isso aqui é muito profundo. A fé é o que nos dá condição de reagir corretamente quando as coisas ainda não aconteceram. Aqui está a diferença entre o mundo, o sistema e os filhos de Deus. Porque é por causa da fé que nós temos condições de reagir de maneira correta quando algo ainda não aconteceu. Vou te ajudar a entender. Abacuque capítulo 3, um dos textos mais lindos da Bíblia. O texto vai dizer o seguinte, a partir do verso 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, até os meus ossos estremeceram, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. E aí ele vai continuar dizendo, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação.
Aqui o profeta está dizendo o seguinte, olha, o normal é que aconteça. O normal aqui é que a figueira floresça, é que haja fruto na vide, é que tudo que tem de acontecer, aconteça. É que o produto da oliveira não minta. É que os campos produzam seus mantimentos. As ovelhas não desapareçam, não morram de fome. É que nos currais estejam cheios, é que haja prosperidade, é que haja bênção, é que haja, sabe? O normal é que aconteça. Só que aí ele vai dizer, mas ainda que isso aqui não aconteça, eu tenho fé suficiente para me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Irmão, vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu oro muito por esse Brasil. Eu oro muito pelo Brasil. Eu moro aqui, eu sou brasileiro. A minha família mora aqui. E acredito que Deus tem poder e pode fazer muitas coisas. Enquanto eu estiver aqui, eu vou orar. Mas uma coisa eu não me esqueço. Irmão, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Sabe aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, amém. A minha fé vai estar aqui, crendo que Ele pode fazer. Mas se Ele não fizer, a minha fé também vai estar aqui. Porque é por causa dEle. É por causa dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. São todas as coisas. Todas as coisas. Não é metade. Não é somente as coisas que nós achamos bonitinho. Não é somente as coisas, aquilo que eu acho legal. Não. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E aí, então, para que serve a fé? Nós já entendemos que a fé é o firme fundamento. Mas, para que serve a fé? Para isso, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Efésios. Efésios, capítulo 6. Quem está recebendo do Senhor nessa noite, amém? Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, Paulo ele vai falar a respeito das armaduras. E o verso 17, Paulo ele vai nos ensinar o que é a nossa espada. Verso 17, Paulo diz que a nossa espada é, você pode consultar aí, a nossa espada é, faz forte, irmãos. Renatinha está certíssima. A palavra de Deus. A nossa espada é a palavra. Paulo vai dizer isso. Diz que a espada, preste atenção aqui, a espada é a palavra de Deus. Agora você volta a um verso, verso 16. Paulo ele vai dizer também o que a fé representa em relação às armaduras. Ele vai dizer que a fé é o escudo. A palavra é mais forte, a palavra é a fé é o palavra, fé, espada é uma arma de, escudo é uma arma de, espada, escudo, espada, ataque, escudo, defesa. Paulo vai dizer no verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O problema é que às vezes nós estamos atacando com escudo, irmãos. O problema, às vezes, é que a gente quer atacar, ir para uma guerra com escudo. Escudo é defesa. Você ataca com a palavra e se defende com a fé. Entende? Você ataca com a palavra e protege a sua família com a fé. Você ataca com a palavra ensinando ao seu filho não, porque a palavra diz assim e se defende com a fé.
Você ataca com a palavra e diz, não, nós vamos agir dessa forma porque o Senhor nos ensinou assim. E se defende com o escudo. É com o escudo da fé. Sabe por que às vezes a gente perde batalha? Porque a gente está atacando com escudo. Não dá para atacar com escudo, meu irmão. Ele pode até ajudar você, mas você não tem como deixar a espada, não tem como deixar a palavra. Assim como também você não pode se defender com espada. Sabe por que às vezes nós criamos problemas, contendas? Porque estamos nos defendendo também com palavra. Estamos nos defendendo com palavra, falando besteira. Não é assim, é com a fé. Amém? Não vou me justificar, porque quem me justifica é o Senhor. É fé, é escudo. É escudo, é escudo, é escudo. Você ataca com a palavra e se defende com a fé. E aí nós vamos também aprender o que Jesus falou a respeito da fé. O que Jesus falou a respeito da fé? Mateus, capítulo 17, é o outro Mateus, capítulo 17, verso 20. Jesus ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Só que observe que Jesus aqui está falando o seguinte, ó, se vocês tiverdes fé como um grão de mostarda. Ele não está falando, se vocês tiveres fé do tamanho igual, aqui a interpretação, inclusive, que muitos irmãos têm, é equivocada. Jesus não está falando a respeito do tamanho da semente. Não é como, no sentido do tamanho, mas é como, no sentido de qualidade do grão de mostarda. E eu me lembro que um irmão me apresentou uma vez um grãozinho de mostarda. Ou trocinho pitititico, né? Trocinho pequenininho. E é interessante porque o grão de mostarda, ele tem uma característica muito peculiar. E aí você vai entender por que Jesus falou isso. O grão de mostarda, ele é inquebrável. Se você pegar o grão de mostarda e lançar ele no fogo, depois você tirar ele do fogo, e se você jogar no chão e pisar, ele não se quebra. Se você pegar esse grão de mostarda do jeito que está, tendo saído do fogo, tendo pisado nele e plantar, ele nasce, ele brota. Entende? Porque Jesus falou, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ou seja, se vocês tiverem uma fé inabalável, uma fé inquebrável, se você for lançado no fogo, se pisar em você, mas ainda assim você for plantado e você nascer, aí sim, você vai poder dizer esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai obedecer. João, capítulo 15, verso 7, diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E para a gente encerrar, eu já convido inclusive o louvor aqui, Romanos, capítulo 10, vai falar também a respeito do autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. E aqui é interessante. Romanos 10, 17 diz assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aí Efésios vai complementar isso aqui dizendo que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, não vem de vós, é dom de Deus. Olha que interessante isso aqui. Um lado, Paulo está nos ensinando que a fé vem pelo ouvir, não é o que nasce em mim, brota de mim mesmo, vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé nasce em ouvir. Do outro, ele está nos ensinando que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Só que essa fé não vem da gente, não nasce de mim mesmo. Ele diz que isso, a fé, é um dom de Deus. E aí Hebreus 12,
vai falar o seguinte, diz que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, olha para cá agora, autor e consumador da nossa fé. O texto está nos ensinando que Jesus, ele é o autor. Ele é o autor é o início, é aquele que compõe, é aquele que cria. O irmão está tocando a música agora, ó. Autor. Pode tocar. É autor. Só que o texto vai dizer que Jesus, além de autor, sai do tapete, está aqui. Além de autor, ele também é o autor é quem cria, consumador é quem finaliza. Autor, consumador, criou, finaliza. O texto está dizendo que a fé começa nele. É nele. E também termina nele. O texto está dizendo, começa em Jesus. A corrida da fé, a corrida começa nele. É ele que vem e coloca aqui, ó. Vamos lá, início, começa nele. É ele que vem conosco no meio do caminho. E é ele, é por causa dele, é nele que nós chegamos também na linha de chegada. Porque Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé começa em Jesus e termina em Jesus. Sabe por que nós temos motivos de sobra para não nos abalarmos com o sistema do mundo? Sabe por que nós temos motivos de sobra, mesmo caindo e levantando às vezes, para não largar a nossa fé? Porque não depende de mim. Se dependesse de mim, irmão, eu sou fraco, eu sou falho, meu Deus do céu. Mas depende dele. Ele é o autor, é ele quem cria, é ele que inicia todas as coisas. E é ele também que finaliza, é ele que dá o start, é ele que dá o início, e é ele que dá a linha de chegada. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Queria convidar você a ficar em pé nessa noite. Agora, você vai entender o que João disse. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa. Só existe uma maneira de se vencer o sistema. Só existe uma maneira de se vencer o mundo. É através da nossa fé em Cristo Jesus. É através da nossa fé no Senhor. É através da nossa fé. E talvez você tenha chegado aqui hoje. Talvez você esteja no culto aqui desde o início e tenha pensado, meu Deus, eu preciso de um pouquinho mais de fé. Senhor, eu preciso crer mais. Eu disse que 2023 seria um ano diferente e eu comecei fazendo as mesmas coisas. Mas eu venho te falar nessa noite que Ele é o autor. Começa nele. Não é por você. É por Ele. E eu venho nessa noite, abrindo essa quinta-feira para dizer para você que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. De tudo aquilo que pedimos, que pensamos, que imaginamos, Ele pode fazer infinitamente mais. Ontem eu fui tomar banho. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas enquanto eu estava tomando banho, deixei ele lá na sala assistindo, no banheiro tomando banho. Enquanto eu lá no chuveiro, relaxando, de boinha, vem os pensamentos, sabe aqueles pensamentos ruins, aquelas coisas, aqueles dados, aquelas, sabe, onde o diabo fica colocando, tá vendo aí, não vai dar certo. Ei, tá vendo aí?
não vai conseguir. Ei, tá vendo aí? Não adianta, rapaz. Irmãos, enquanto eu estava tomando banho, eu pensando nisso, aí de repente eu parei, eu disse, como é, pai? Eu tenho espada e tenho escudo. Irmão, dentro do banheiro, eu meti a mão na minha cabeça, dentro do banheiro, sozinho. Meti a mão aqui e falei, você está repreendido em nome de Jesus. Porque entre o que você fala e o que Jesus já falou a meu respeito, eu fico com o que Jesus falou sobre mim. Entre o que você está falando a respeito da minha família, eu fico com o que Jesus disse que seria a minha família. Irmãos, eu comecei a gritar dentro do banheiro, Eloy veio correndo e disse, papai, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem, filha, está tudo bem, papai está em guerra. Papai está em guerra, mas eu estou com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Entre o que o mundo disse ao seu respeito e o que Jesus falou sobre você, fica com o que Jesus disse. Fica com o que Jesus disse. Fica. Eu queria fazer nessa noite um ato profético com você. Ato profético com você. Eu queria convidar aqui à frente você que precisa, que sente que precisa exercer a sua fé, sabe? Ousar um pouco mais com a sua fé, experimentar um pouco mais através da fé. Você que sente que precisa se firmar um pouco mais, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Eu queria orar por você aqui à frente. Nós vamos orar. Deus, que pode vir. Vai deixar, como diz o pastor Igor, eu sei que tem mais gente aí. O desespero tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está. O que está fugindo dos seus olhos? Palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Eu sei que tem mais gente aí, Por mais pressão que seja a situação, independente, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos na tua casa, Senhor. Senhor, nos colocamos diante de ti, Senhor. Oh, Marabanagaço. Senhor, nós cremos em ti, Senhor.
cremos em Ti, Senhor. Entendemos, Senhor, que não é um homem. Entendemos, Senhor, que não são os acontecimentos que estão diante dos nossos olhos. Entendemos, Senhor, que quem dita as regras dos jogos não é Satanás. Entendemos, Senhor, que quem dita as regras, Senhor, não são os seres humanos, não são aqueles homens que estão no poder. Não, Senhor. Porque o Senhor está acima de qualquer trono. O Senhor está acima de qualquer rei. O Senhor está acima, Senhor. Entendemos, Senhor, que não é a situação que nós estamos que dita, Senhor, e que irá ditar o nosso futuro. Não é porque uma porta se fechou agora, Senhor. Não é por isso. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Nós entendemos, Senhor. Entendemos, Senhor, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E nessa noite, Senhor, eu oro pelos meus irmãos e peço a Ti, Senhor, Pai, eu peço ao Senhor nesse momento, Senhor, uma revolução, Senhor, sobrenatural nessa igreja. Pai, eu oro a Ti pelo mover, Senhor, sobrenatural neste lugar, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, pelo mover. Senhor, eu oro a Ti, Senhor, por uma ousadia sobrenatural. Porque nós tocaremos o impossível pela fé que vem do Senhor. Nós tocaremos, Senhor. Nós enxergaremos aquilo que o olho natural não consegue enxergar. Nós ouviremos aquilo que os ouvidos naturais não conseguem ouvir. Eu creio que o Senhor é o autor. Eu creio que o Senhor é o autor. Eu creio que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Eu creio, Senhor. 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 Eu creio. Eu creio, Senhor, por famílias rendidas, Senhor, nesse altar, pelo Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio por crianças batizadas com Teu Espírito Santo neste lugar. Eu creio, Senhor, por um avivamento sobrenatural. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio, eu creio. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio por casamentos restaurados. Eu creio nessa noite. Eu creio nessa noite, Senhor, por famílias restauradas. Eu creio nessa noite por doenças sendo expulsas. Eu creio por enfermos sendo curados. Eu creio nessa noite. Eu creio nessa noite. Eu creio, Senhor, eu creio, Deus, eu creio. Eu creio pelo impossível se tornando possível. Eu creio por recursos. Eu creio, Senhor, eu creio, eu creio. Eu creio por mim, eu creio por meus irmãos. Eu creio pelo Teu mover, eu creio pelo Teu avivamento. Eu creio, Senhor, pelo Teu agir sobrenatural. Eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio.